Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Pessoal, estamos aqui passando com você mais uma quarta-feira diferente, porque é uma quarta convida. Mais diferente ainda porque é uma quarta convida cast, onde nós sempre temos uma participação, uma entrevista, um bate-papo gostoso, amigável, bem informal, com uma pessoa convidada. E hoje, como o nosso convidado está aí a alguns quilômetros de distância, nós estamos fazendo aí um ConvidaCast diferente também, e você já deve estar percebendo aí que nós vamos estar participando em três. Eu, o Ítalo, e o Natan Chaves, que está lá em Bauru, nosso amigo, capelão. Então eu vou pedir primeiramente que ele se apresente, diga quem é o Natan, quem é o Natan Chaves, o que ele faz na vida, tal. A primeira apresentação dele, para que você possa conhecer um pouquinho melhor o nosso convidado desse ConvidaCast dessa quarta-feira. Nossa, que responsabilidade. Você devia passar isso aí para o Ítalo, não para mim. Eu que agradeço você, Omar, meu mestre, eterno mestre do seminário, Ítalo, sua família querida que me adotou em São Paulo. Manda um beijo para a Keila, manda um beijo para o meu xará Natan, manda um beijo para a Juliana. Agora a família cresceu. Quando eu saí daí, meu Deus do céu, agora você já tem até neto, Heitor, e vem vindo uma menina também, né? Beleza. Vem vindo uma aí, herdeira. Gostei. Espero que tenha pelo menos um santista aí no meio de vocês, mas tá bom, eu acho que fica difícil, né? Só dá para merenda aí, meu Deus. O avô já vai influenciando, né, Heitor? Bem, eu estou aqui nessa região maravilhosa que faz 35 graus quando começa o verão. Então, vocês imaginam como é que nós estamos. Meu nome é Natan Chaves, como você já se apresentou, eu sou capelão sênior. E hoje eu estou aqui na Cristolândia Piratininga. Eu ministro lá, sou capelão lá e ministro aulas, e aos domingos eu levo a palavra, o sermão. E estou 100% integral na obra, né? Isso quer dizer full time, de manhã, de tarde e de noite. Então hoje é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho muita saudade dessa família que me adotou em São Paulo. Vocês moram no meu coração. E eu espero vê-los brevemente aí, quando eu puder ir para São Paulo. Agora parece que aquele negócio do João Dória caiu, né? E idoso vai poder pegar o ônibus de volta de novo, de graça, né? Mar. Aí eu volto para ir de graça, tá bom? Sem precisar gastar. Estou tentando resolver isso aí, né? Mas é isso, basicamente é isso. Estou aqui 100% na obra. Agora nós estamos fazendo um novo trabalho aqui com a Câmara Municipal de Piratininga, na cidade, em Bauru também. Ontem estive na reunião do Conselho dos Pastores de Bauru. Nós vamos fazer um workshop aí de capelania e mostrar para esse povo maravilhoso aqui da região o que é capelania, né? Uma ferramenta fundamental para a gente começar a fazer, principalmente nos dias de hoje, onde a gente é proibido até de cantar música, né? Mas tá bom, vamos que vamos para frente. É isso. Acho que é suficiente para as pessoas aí entenderem onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. É isso aí? Então, Natan, uma boa pergunta é o que é um capelão? O que faz um capelão? Porque é uma expressão que a gente ouve muito dentro das igrejas, parece que é uma confusão muito grande, né? Então, o que é um capelão? O que faz um capelão? Você falou bem. Ontem eu estive nessa reunião dos coordenadores, pastores da região aqui. E a gente sente que a preocupação dos pastores, e você entende isso, você é reverendo e pastor, o Ítalo também agora foi consagrado, acompanhei. Já foi consagrado, né, Ítalo? Lá na igreja, foi, né? 30 de setembro a consagração. 30 de setembro. Eu vi o anúncio, eu pensei que o Omar já foi consagrado. Mas já é pastor, para nós já é pastor há muito tempo, né, Omar? Uma das grandes dúvidas que o pastor tem, mas, Natan, o capelão não vai ser outra liderança dentro da minha igreja? Vai atrapalhar? Vai ter liberdade? Não é bem assim. Eu costumo dizer que um pastor pode ser como você é, o Mar, capelão, o Ítalo também. Um pastor pode ser capelão. Agora, um capelão não é discipulado e treinado para ser pastor. Pelo contrário, ele tem que ser fiel à liderança do pastor sênior, o pastor-chefe da igreja.
Por isso que nós treinamos eles. Então, esse receio, esse medo de ser capelão, não tem que cair por água abaixo. O medo pertence ao pecado, o medo é do inimigo. Então, vocês têm que acostumar os pastores a esse sentido. Agora, capelão é assistência religiosa. Você não vai encontrar a palavra, a figura capelão na Bíblia. Você pega aquele capítulo de Efésios 4, onde diz ali sobre apóstolos, pastores, bispos, mestres, evangelistas, e você não vê capelão. Por quê? Porque capelão foi criado por lei. E como em Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus, essa lei que criou a capelania no Brasil e internacionalmente é uma lei abençoada, é uma ferramenta que foi criada pelo homem, nasceu na capelania militar e hoje está avançando em passos largos na capelania civil. Eu já sou capelão há mais de 10 anos, e isso consagra uma ferramenta, principalmente nos tempos modernos, né, que nos jogam a Constituição fora, que jogam a legislação fora, vocês sabem muito bem, vocês estão mais do que eu convivendo disso aí na capital, de perto. Então, a capelania é o quê? Uma assistência religiosa, criada por lei. Ela está na nossa Constituição, para a gente ficar só em duas, e na Convenção de Genebra, que é um tipo de uma Constituição internacional assinada, referendada por 230 países, e o Brasil é um desses que referendam essa Convenção de Genebra, que diz o quê? Que o capelão dá assistência religiosa em tempos de guerra, em tempo de pandemia, como foi há 2 anos atrás, e mais ainda, Marco, eu faço questão de salientar, existem 2 tipos de asilo. Asilo político, que você foge do seu país, você pede exílio porque você tem os ideais avançados e está havendo uma perseguição, coisa que o vale. E há outro tipo de exílio que existe pela Convenção de Genebra, é porque você é capelão. Não é nem pastor, nem padre, é capelão. Por quê? Porque geralmente o capelão está envolvido nas guerras, nas pandemias, e as coisas mudam de lado rapidamente. Então, você pode pedir exílio religioso sendo capelão. É óbvio, como eu explico nos cursos que eu dou, que você tem que, pelo menos, entrar numa embaixada ou cristã ou católica, né? Se você entra numa muçulmana, você vai perder a cabeça. Praticamente é essa a condição que a gente vê. Então, a assistência religiosa hoje é uma arma fundamental, uma ferramenta que todas as igrejas deveriam ter. Por quê? Eu vejo você aí, Omar, você lidera a IBRAVE, a minha querida IBRAVE, que eu fui membro, graças a Deus, meu nome está aí no livro de vocês, sinto muita saudade do povo da IBRAVE. Você tem que coordenar o povo da tua igreja, você tem que fazer os esboços das suas ministrações e pregação. Você pode delegar aos capelães, exemplo, como nós fizemos na IBRAVE, esse último curso há 2 meses atrás, irem representar você num serviço funeral, num hospital, nas cadeias, nas escolas. Então, são ferramentas que hoje podem ser utilizadas, principalmente nas igrejas que a figura da mulher não tem como pastora, e nós respeitamos isso, mas ela pode ser capelã, como nós fizemos aí na IBRAVE. E ela pode muito bem interagir com as mulheres e ocupar esse espaço tão necessário nas igrejas. Acho que dá para resumir aí, né? O que vocês me dizem? Uhum. Tá ótimo. O Ítalo também fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Então, é interessante. Então, como você mencionou de uma forma geral, diz para a gente aí quais são as áreas mais diretas onde a capelania ela pode atuar. Você falou aí da militar, começou com a militar, né? O nascedor foi na militar na época de Constantino, né? Constantino, naquela famosa batalha que ele teve antes de invadir Roma, ele teve uma visão. E essa visão era o quê? De colocar uma cruz no uniforme deles e nos escudos. E isso, depois que ele invadiu Roma, praticamente ele começou a fazer a religião católica lá dentro. Um certo dia, Martin de Tours, o bispo, agora na memória, ele estava passando por uma localização e vi uma pessoa com muito frio. O Omar e Ítalo conhecem essa história, mas eu estou colocando aqui para os nossos ouvintes. E ele desceu do cavalo, ainda se usava aquela capa enorme de veludo que cobria o dorso do cavalo e o próprio
cavaleiro. Ele desceu, cortou essa capa pelo meio e cobriu esse homem que estava sentindo muito frio nas periferias de Roma. Né? As pessoas não imaginam, mas Roma, e como Jerusalém, neva, né? Você tem a ideia de que não existe nada disso lá. Ele cobriu essa pessoa. E ele, cobrindo essa pessoa, ele foi dormir depois. Ele acordou com um sonho que teve uma mensagem que Jesus falava para ele, de Mateus 25, do 31 ao 40. Dizia a ele: você me deu uma coberta, você me deu uma capa. E a capela é o diminutivo de capa, capela, em italiano. Vocês dois que são filhos de italiano sabem o que eu estou falando. Capela, então, surgiu aí. E ele foi, então, se pronunciar com Constantino, queria sair das frotas do exército da legião romana, e Constantino quis saber por quê. Ele era um oficial graduado. E ele contou. E, a partir daí, então, Constantino viu isso também como uma segunda visão de Jesus na vida dele. Ele começou a adotar uma capela, tá? Onde os seus oficiais e toda a tropa rezavam ou oravam antes de fazer as suas batalhas. Então, foi aí que nasceu no regime militar. Hoje, para a gente já ir direto na tua pergunta, nós temos a capelania hospitalar, nós temos a escolar, a capelania carcerária ou prisional. Por que carcerária e prisional? Porque, por exemplo, Fundação Casa, que nós temos no estado de São Paulo, é cárcere, não é prisão. Você deixa uma pessoa encarcerada. Tá? Nós temos aí a capelania esportiva, por incrível que pareça, ontem eu comentei isso, nós temos 4 capelães dentro da CBF. Ninguém comenta, não, Marco? Ninguém quer saber por que está lá. Não, vai divulgar. Né? Deus queira que a gente consiga colocar lá no Palmeiras. Quem sabe aí a gente pega o Mundial. Opa! Tá? Sou candidato. Eu não posso, Vitor, deixar de falar do Palmeiras dele, senão ele me corta. Então, a capelania esportiva. A capelania esportiva e essa próxima que eu vou falar, a capelania empresarial, são muito recentes. Vieram dos Estados Unidos. Lá, os times da NFL de basquete já têm capelães para dar assistência aos esportistas. Mas onde vai dar, Natan? Quando eles perdem o jogo, esses homens entram em baixo astral. Então, a capelania, a assistência religiosa, religião vem da palavra religare. E religar o quê? Religar o homem a Deus. Então, essa é a função do capelão, da assistência religiosa. Contínua religação entre o homem e Deus. Agora, veja bem, não é uma ferramenta de evangelismo. É uma ferramenta que hoje eu costumo dizer de terapia da alma, pela palavra do Senhor, pelo exemplo de cada um de vocês, como capelães, podem dar àquela pessoa que está sofrendo na alma. O que são? São traumas do dia a dia, né? É depressão, é ansiedade, é angústia. Jesus teve angústia, que dirá nós? Né? E a última delas, que é a capelania adventista, que são adventos. O que é advento? Por exemplo, eu fiz muito aí na Associação Evangélica Beneficente, eu cuidei aí com mais 11 capelães, o João Galo era nosso líder, do pessoal de situação de rua. 7.000 pessoas em situação de rua na época da pandemia, nós estávamos cuidando. Então, são situações, adventos que acontecem no dia a dia que o capelão pode agir. Guerra, pandemia, hospital. Então, essas coisas são as capelanias. É dessa maneira que a gente configura, né, conforme a Ordem Nacional de Capelania Cristã. Eu fui 2 vezes, 2 mandatos consecutivos presidente dela. Então, a gente tem como norma dessa instituição que o Zite faleceu em 2020, não foi de Covid, foi de idade mesmo, tem 93 anos, que ele instituiu. E nós levamos isso em frente e estamos aqui agindo dessa maneira. Essas são as 7 capelanias, contando a militar, que nós, por assim dizer, ministramos e aconselhamos as igrejas, pelo menos ter 2, né? Hospitalar e escolar, que é o que mais se usa hoje. Mas um campo muito grande, Omar, você sabe disso, Ítalo também, nós discipulamos o pessoal da Ebrave, é a capelania empresarial. Porque hoje as pessoas não é que estão acomodadas, elas não querem um capelão, um empresário cristão. O que acontece? Se ele se identificar como empresário cristão dentro da empresa dele, vai ter gente maldosa indo lá pedir aumento de salário, Omar.
Deus me falou em sonho que o Omar tem que me dar aumento salarial. E aí, meu querido, você fica cercado de ir contra a tua profissão de fé. Então, aí você tem o capelão, que vai fazer o que dentro de uma empresa? Vai representar a empresa no serviço funerário, casamento, auxiliar os funcionários quando eles chegam depois no final de semana, que nem esse agora que houve, que morreram os corintianos lá no desastre de ônibus. Acidente do ônibus, não? Tem gente chateada, tem gente que ficou mal, é luto. O capelão está lá para fazer isso. É isso. Fala lá, Ítalo. Você então teve um período que você fazia parte da ONCC. Explica um pouquinho o que é e onde hoje você está na área da capelania. A ONCC é a Ordem Nacional de Capelania Cristã. Nós tivemos o professor Zitt, foi o primeiro capelão hospitalar da Unicamp Campinas, que ele criou lá. Ele criou na década de 70. A ONCC foi criada em 1970. Então, você vê aí que faz mais de 50 anos que ela está viva. Quando eu fiz o primeiro curso de capelania, eu me apaixonei pela capelania. Eu estava morando aí em São Paulo. E por que eu fui procurar capelania? Eu fui tentar entrar numa escola, eu estava estudando na teológica e fazendo os meus cursos. E o que aconteceu? O diretor me barrou e falou, aqui o Estado é laico. Eu estou vindo de Bauru e o Estado lá é diferente que aqui? Lá eu entro e aqui eu não entro, por quê? Aí fui procurar um amigo meu da Jocum, que eu tinha feito Jocum logo que me converti. Até aí em São Paulo é melhor você procurar capelania, senão você não vai entrar mais nem em hospital em lugar nenhum, não é assim não. As coisas aqui na capital, as portas são fechadas, que é até hoje, né? Diga-se de passagem. Já que nós estamos com uma lei para passar na Câmara Municipal, depois eu comento com você aí. Então, eu fui procurar a Ordem Nacional de Capelania Cristã. E aí fiz o primeiro curso lá de capelão hospitalar e escolar. Eu me apaixonei com a coisa, fiz todas as matérias, menos a capelania militar, porque não fui militar nessa época e não dava mais para ser militar. Então, aí me consagrei como capelão sênior e comecei a fazer a militância, né, em todas as áreas. Até hoje aqui eu faço. Além da Cristolândia, é bom que se diga, eu dou assistência religiosa ao Lar Vicentino, aqui de Piratininga, que comporta ali 40 idosos com mais de 60, 70 anos. Ali eu me sinto um jovem, viu, Omar? É uma coisa maravilhosa. Assim. E a gratidão que esse pessoal tem de você ir lá. O quê? Eu vou lá ministrar um curso, vou de quarto em quarto orar com eles, vou conversar com eles, muitos choram, abrem as suas dores sentimentais. Essa é a posição do capelão. Então, quando eu estava em São Paulo, eu comecei a veredar por isso, comecei a ver que aí ninguém me barrava mais. Essa é a questão. Porque eu tenho uma legislação. Então, o diretor, aquele mesmo diretor que me barrou na escola, eu fui lá de novo, ele falou, aqui o Estado é laico. Aí eu falei, é laico o Estado, mas o povo tem fé. E se o senhor não deixar entrar, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Porque pela Constituição, pela lei tal, que eu ministro nos cursos, ele ficou pasmado, ele falou, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, é para já, eu sei até onde é que está a delegacia e o pessoal já está me esperando. Então, quebrou-se paradigmas, e é isso que eu estou tentando fazer, e Deus está me dando essa oportunidade aqui no interior, de mostrar aos pastores aqui como é que nós vamos quebrar paradigma. Eu vou entrar num tema aqui delicado, mas em termos nós temos que conversar, né? Depois do dia 8 de janeiro, pastor, meu querido, está com medo. Está com medo do inimigo. Tem gente que não deixa mais nem você pregar na rua mais. Você vai ser preso, Natan. Leva preso, ué. Paulo foi preso. Onde ele produziu mais? Preso. Então, nós temos que restaurar essa condição dos apóstolos. Algum apóstolo teve moleza, Omar? Não, né? João, tá certo, sobreviveu, passou décadas dentro de prisão, João. Então, para com isso. Tem duas coisas que eu sempre me refiro ao cristão. Para de falar que tem medo. Medo é do demônio, medo é do inimigo. O primeiro homem que teve medo, quem foi? Adão. Foi se esconder atrás das folhas lá. Aí Deus forçou ele. Forçou o quê? Ele sair para dizer, estou com medo, confessar o medo. Então saia disso daí.
Mas é óbvio que você saindo como capelão, você vai ter mais um argumento, porque nós estamos no Código de Processo Penal, somos a terceira profissão, a terceira função que nós temos direito à prisão especial. Então você vê que é equiparado a advogado, a juiz, ao povo eclesiástico, mano. Então, pelo menos se eu ficar preso em algum lugar, eu sei que o Ítalo pode levar uma marmitinha para mim, que é diferente dos outros, né? Entendeu? Então, eu me acostumei com isso e tomei gosto. Aí, para honra e glória do Senhor Jesus, uma das pessoas maravilhosas que eu conheci foi vocês dois, dentro do seminário, que eu levei a proposta da gente implantar no seminário, o Mar era diretor, o Ítalo também diretor ali executivo, que a gente tivesse aula de capelania. Vocês lembram? Esse dia foi maravilhoso para mim, porque vocês dois me ouviram, né? Foi o seminário Ernesto Nini, foi um baluarte, eu digo hoje para todo mundo, gente, eu fui convidado pelos diretores do seminário a dar aula de capelania, e fizemos várias investidas aí, até que hoje o nosso pescador que continua lá, continua aplicando a capelania nas aulas do seminário. Aí foi a Faculdade Teológica Batista também, que eu já tinha feito lá a pós-graduação em Apologia, me convidando também. Aí depois o Instituto Bíblico do Brasil, lá na Penha também, e aí ficamos dando nessas três instituições curso, até que veio a pandemia, né, mano? Aí Natan teve que fugir aqui para o interior, porque não dava mais para viver aí com... basicamente a gente não tinha como ganhar, né? Não tinha dinheiro, né? Então eu sempre morei aí de aluguel, aí a coisa degringou. Aí viemos para cá. Logo que viemos para cá, a minha última esposa, eu costumo dizer que é a última, porque a pessoa fala, pô, mas você casou mais de uma vez? Sim, casei mais de uma vez. Então a última também faleceu. Aí estamos aqui, eu, o Espírito Santo e o cachorro, e fazendo 100% da obra. E você tem... Você já está... pode falar, Ítalo. Não, eu ia perguntar se ele está com algum planejamento, assim, algum curso que ele vai ministrar. Então. Respondendo o final da pergunta do Omar. Então, hoje, eu tive 2 mandatos consecutivos, 2018 até 2021, na ordem. E eu não achei aconselhável, apesar do pessoal pedir, eu no interior, mas você sabe que as coisas são mais difíceis. Aí em São Paulo a gente ia na Assembleia, na Câmara. Fui quantas vezes na Câmara com você, não é, Ítalo? Na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, com o Edson Salomão, que hoje é capelão também, para honra e glória de Jesus. Eu amo aquele rapaz. Então, aqui é mais difícil. Eu abri mão de fazer um 3º mandato, eu podia. E eu e o Fausto criamos, Fausto que é capelão, que foi um dos que entrou comigo na ordem, fez esses cursos também. O Fausto e eu criamos a ARCA, Assistência Religiosa Capelães em Ação. Por quê? Porque nós fazemos a ponte entre instituições como essa do Lar Vicentino com os capelães. Então eu ligo para o Ítalo e falo, Ítalo, o Lar Vicentino está precisando de capelão. Então a ideia dessa ONG que nós criamos é mobilizar o pessoal que já se formou. Eu formei nesses poucos anos que tive aí como capelão na capital e aqui, quase 800 capelães. Com o pessoal da Ebrava, já estou chegando nos 830 capelães formados que passaram por mim. Para mim é uma honra isso. Então, tem muita gente que me liga, Natan, nós estamos parados aqui. Como também, até hoje, você sabe, nós temos um grupo da Ebrava ainda aberto aqui no WhatsApp, vocês dois participam. Tem gente pedindo conselho para mim no particular. Posso fazer isso? Posso não fazer? É a mentoria da capelania que vem depois. Porque, na verdade, Omar, é como você faz. A gente é também um tipo de um pastorzão na área da capelania, cuidando das ovelhas. Então, hoje nós estamos com isso. Ítalo, Assistência Religiosa, ARCA, ARCA, Capelães em Ação. Efetivamente, não é uma instituição com uma ordem representativa, é uma instituição para arrumar o que fazer no Brasil para aqueles capelães que, porventura, estejam parados aí na sua função de capelão dentro da igreja. Eu costumo também dizer que o capelão é um ministério itinerante, né? Daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está por lá, as coisas vão acontecendo. Então, a ARCA foi criada nesse dia. E poder ministrar cursos e fazer publicações de quem? Dos capelães. Então, o Ítalo tem algo aí a ser publicado, uma experiência como capelão. Hoje está a coisa mais fácil, né, mano? Você publica e-book, né?
Então, você não tem mais que contratar gráficas, coisas todas. E agora, então, com a inteligência artificial, misericórdia. Agora vai mais rápido ainda. É isso. O Ítalo tinha uma pergunta? Eu ia perguntar para ele assim, na verdade é uma curiosidade, né? O que você já viveu com a capelania que tocou o seu coração assim, um fato marcante, né? Que você passou, tipo assim, às vezes uma visita que você faz para alguém no hospital, uma coisa que alguém te fala, que pode inspirar muitas vezes alguém que está ouvindo aqui a gente conversar, a falar, poxa, eu posso mudar a vida de alguém que está acamado ou de alguém que está deprimido, enfim. Acho que uma das grandes experiências que eu tive na vida como capelão foi na Fundação Casa Pirituba. Eu morava ali na Freguesia do Ó e eu fiquei a cargo de fazer capelania na Fundação Casa Pirituba, onde, inclusive, conheci um grande amigo meu que até hoje, isso já faz uns 5, 7 anos atrás, 8 mais até. Acho que eu estou ficando velho, é o tempo que está passando mais rápido. O Agnaldo, ele era católico e maçom, e hoje, graças a Deus, ele é um protestante. Ele foi diretor dessa fundação durante 2 anos, da Fundação Casa Pirituba. E eu bati lá. O capelão tem que ter esse atrevimento. E eu consegui esse atrevimento em São Paulo justamente porque eu tinha uma credencial e conhecia da legislação. Então, aí, Omar, você se atreve, entendeu? Você vai no hospital, você vai na casa. Se você quiser fazer, você faz. O cristão tem que entender isso, né? Não tem que ficar esperando o pastor falar. Óbvio, cheguei no meu pastor e falei: eu vou entrar no cárcere, vou fazer isso, e ele me autorizou, e vamos embora. Bom, aí chegando lá, ele fala para mim o seguinte: então, aqui por mim tudo bem, só que existe, você sabe, um governo paralelo. Eu falei: como assim, Aguinaldo? Ele falou: aqui dentro o pessoal do comando, do partidão, manda aqui, como manda lá fora. E você tem que ter uma conversa aqui com líderes deles. Falei: é mesmo? Falei: E o cara é sangue nos olhos, Natan. Falei: tá bom, vamos fazer o quê, né? Aí me colocaram, depois de uma semana, numa sala de atendimento lá da Fundação Casa Pirituba, de 1,5 m por 2. 2 cadeiras, uma colocada na frente da outra. Óbvio que eu tive que passar pelas revistas, que a princípio, quando eles não te conhecem, são muito intimadoras, né? Você tem que ficar de cócoras num espelho, para ele não saber que você está levando alguma coisa no ânus. Estou falando aqui a verdade para vocês entenderem qual é. E passar por revistas. Aí me deixaram nessa sala, um portão grande de metal, bateram o portão lá atrás de mim. Aí, detalhe, você não pode entrar, Ítalo, com Bíblia, com nada. Aí o Agnaldo me explicando, aí é a vivência que você vai tendo. Eu falei: mas nem uma apostila? Ele falou: não, Natan, porque vai que essa apostila cai na mão de um deles. Que é a ideia que eu acho que você está querendo ter. Eu falei: exatamente. Ele tira o grampo, ele tira o grampo, está vendo aqui a mão? Cadê a mão? Ele tira o grampo e fura o cara dormindo. O cara morre. Eu falei: meu Deus do céu, aqui é assim? Eu falei: é assim as coisas aqui. E isso acontece em todos os presídios do Brasil e lá fora também. Então, você não pode entrar com nada, você tem que entrar com a tua fé e saber ministrar. Eu estava lá esperando ele, o nome dele era Jeremias. Jeremias, Renan Jeremias. E ele entrou nessa sala. Rapaz, tem 1,89 m, sarado, porque as coisas que ele sabe fazer lá dentro, são obrigados a estudar, que é a escola estadual da região dá aula lá dentro, e malhar, Omar. Então, o cara malha o dia inteiro. Não tem jeito, vai fazer o quê? Senão os hormônios estouram tudo. Então o cara sarado. Aquele uniforme, nem como se fosse hoje, camiseta branca, calça azul da Fundação Casa, pelo menos na época. Ele entrou, o zóio de sangue mesmo, que nem o Agnaldo falou, ficou de pé na minha frente. O agente penitenciário fechou a porta atrás. Eu olhei, estava sentado. Falei: Senhor Deus, o que eu vou falar para esse homem? E ele com os braços cruzados. E Deus falou no meu coração: levanta, Natan, dá um ósculo santo e um abraço nesse rapaz. Eu costumo dizer, quando eu estou ministrando, que eu falo sobre casos, que eu falo: gente, eu fiquei numa dúvida tremenda, que é aquele... Está me ouvindo aí? Agora voltou. Então tá. É as coisas do Brasil. Aqui cai as coisas e volta.
Então, quando eu levantei, o Omar gosta dessas sargadas. Quando eu levantei e me vi nessa posição, eu lembrei de Gálatas 5, 24 a 25. Quando você anda em espírito e vive em espírito, você recebe a mensagem do Espírito Santo quase que diretamente. Eu até hoje pratico isso, com os meus devocionais, com as minhas orações. Então, eu vivo em espírito. Né? E levantei, dei um abraço nele e dei um beijo, que nós chamamos na Bíblia ósculo santo. E saí. Deixei ele lá. Depois de uma semana, o Agnaldo me liga. Rapaz, o que você fez com o menino? Eu falei, por quê? Ele está de greve de fome. Ítalo do céu. Eu falei, pronto, acabei com a história do menino. Vem para cá que nós precisamos conversar com você, o psicólogo e ele. Aí botaram nós três na sala do diretor, que era do Agnaldo. Não, me desculpa, mas o rapaz está em greve de fome e não quer falar com ninguém. Ele fala que só fala com você. Eu falei, o que eu fiz de errado? Aí trouxeram o rapaz, o Renan Jeremias. Aí perguntaram para ele, o psicólogo, o que houve? Aí ele olhou para mim, derramou uma lágrima dos olhos, me lembro até hoje, fico emocionado até hoje, e falou, eu tenho 16 anos de idade, eu nunca recebi um abraço, um beijo do meu pai. Sabe, para mim, agora, nós podemos falar isso, né, Mário? O Ítalo também é pai, né? Agora. Isso é o que é a criação que o brasileiro, que as pessoas não têm, e são os maiores traumas. Eu constatei na minha ida, nos cárceres da Fundação, 70% não tem criação, não tem pai que cuida, não tem mãe que põe ordem, por isso que vira o que virou. Quando não, é aquele pai que desde pequeno para o carro na padaria, não pode estacionar o carro, e fala o seguinte, filho, o moleque tem 6 anos, vai lá e compra cachaça para mim, cerveja e traz para o carro. Ele vê, ele guarda no cérebro reptilíneo dele, aqui atrás, essa memória que até há 7 anos as crianças têm, viu, Ítalo, já para o Heitor aí, e ele acha o quê quando tem 20 anos, Omar? Que cerveja e cachaça faz bem para a família. Ele vai com isso para casa. Aí, quando ele constitui a casa dele, ele compra cachaça e cerveja. Porque foi criado dessa maneira. Né? Quando não, esses caras que a gente vê em boteco, eu fico louco da vida com isso. Dá uma bicadinha, vocês já não viram isso? Criança, dá uma bicadinha para ver como é que é o gosto. Pronto. Você está viciando o seu filho. Essas coisas que tem que ser consertadas na sociedade. Então, isso me marcou muito. Então, foi uma das... Agora, se eu ficar aqui, não vou ficar falando só das minhas experiências, mas essa foi a mais, assim, que eu digo... aí o psicólogo olhou para mim, como querendo falar... E agora? Eu falei, agora vocês me permitem entrar aqui. Fiquei lá 3 anos. Cara, e você vê que... Você vê que, assim, ó que interessante que você está falando. Porque no outro domingo, a gente trouxe uma reflexão aqui na Ibrave, e eu falei exatamente isso. Eu falei, poxa, a gente às vezes se apega a questões de propaganda LGBT, de como a família está sendo destruída na escola, não sei o quê. E beleza, é verdade isso tudo. Mas, a gente tem um problema que é anterior a esse e que é muito pior, que é o que você está falando. É mãe solteira, que não é uma forma de família. Sim. Ela existe, ela acontece, mas não é o ideal. Você tem pai e mãe que fica no celular, fica na televisão e não dá atenção pro filho. A babá de hoje é celular, velho. Nem mais que eles contratam ninguém. Ele compra um smartphone e dá para a criança, ou tablet. Você sabe disso. Nunca faça isso, por favor. Criança que é mimada. Então, enfim, você tem uma série de outros problemas familiares que tornam a sociedade brasileira caótica como ela é. E às vezes é muito pior do que a propaganda LGBT, do que o que estão fazendo. E a igreja fica presa nisso. Você fala, dentro da igreja, muitas vezes você tem esse tipo de coisa. Então, sabe, às vezes a gente precisa atacar o problema real, não o problema infelizmente, o problema imaginário. Eu conheço o trabalho de vocês dois, da sua família, dentro da Ibrave. Mas hoje nós constatamos Mateus 24, Omar. A igreja está morna. Os pastores estão com medo. Prenderam semana passada aquela cantora lá, porque ela cantou um hino na movimentação do dia 8. Porque cantou um hino. Sabe? Mas, de um outro lado, deixa eu dar uma notícia boa para vocês também.
Na época eu não falei para vocês do curso que nós demos aí para vocês, mas tinha uma missionária capelã treinada por mim lá no dia 8 de janeiro. O que aconteceu, Ítalo? Quando os militares vieram para cima dela, ela apresentou a crachá dela para um capelão militar, Omar. Ele tirou ela da fila e hoje ela está fugida, porque a federal está atrás dela. Mas não foi preso naquele momento. Você entendeu? Por quê? Usou estratégia que eu estou falando para você. Peraí, eu sou capelão, eu vim aqui para orar. Eu ia na frente dos quartéis com ela no Bauru, em Bauru aqui, orar, cantar o hino nacional. Isso é crime? Isso não é crime. É absurdo, Isso é liberdade de expressão. Então prenderam essa cantora semana passada para quê? Para nos calar de novo, querendo dar exemplo. Vocês viram agora? Eu vou entrar nesse ramo, porque vocês sabem, eu sei que vocês dois gostam de conversar. O STF querendo saber quem doou Pix para o Bolsonaro. O que ele tem que ver com a minha vida se eu doei R$22? É meu dinheiro, pô. Sabe? Agora você doa para quem você quiser. Quer me intimidar, a mim e você, quer me intimidar. Não doa mais para o Bolsonaro, senão eles vão vir me prender. Não vai ter cadeia para todo mundo. É isso que eu falei para os pastores. Gente, o último IBGE, Ítalo, deu agora que nós somos protestantes, 45 milhões no Brasil. Vai ter cadeia para todo mundo? Não vai. Não tem jeito. Agora, se você ficar dentro da igreja, se não for fazer... Não estou falando para você ir nos movimentos sociais. Concordo que tem que existir. Temos aí, inclusive, o Ed Salomão aí à frente de vários movimentos. Mas fazer o que é fundamental para a igreja, entrar na família, então. Se não, você viu a lei que passou agora daquele menino lá, que agora é deputado federal em Belo Horizonte? Ontem eu comentei isso. Proibindo a ideologia de gênero nas escolas. Então, ontem eu peguei um vereador aqui de Bauru, que ele é pastor da Quadrangular, e peguei também um vereador aqui em Piratininga e falei, gente, nós temos que fazer essa lei aqui também. Mas aqui não vai chegar, não. Nós temos que estar prevenidos. Para quando chegar, então, já ter lei dizendo, aqui ideologia de gênero não vem. Aqui a capelania, outra legislação que eu estou fazendo passar aqui, vamos instituir capelania nos 2 municípios, se Deus assim permitir. Como aí em São Paulo também já tem um projeto de lei, que o Fausto encaminhou, para a gente instituir a capelania, para poder usar quando vier a repressão. Porque eu vi um advogado outro dia falando, só pode condenar, Natan, se houver lei contra o ato que você fez. Ou só posso te defender se você tiver uma lei que eu possa usar para te defender. Então, nós temos que apresentar isso. Senão, nós vamos calar todo mundo. E isso vai influenciar na família. Porque você não vai poder entrar na escola. Eles estão podendo entrar, porque já vem de cima para baixo. Livro com ideologia de gênero, vídeo com ideologia de gênero, falar, o presidente da República. É ridículo. Todos e todas. Isso aí é erro crasso de português. O artigo 5º da Constituição diz que a língua nossa é português, não é mesclado. Aí avancei. Tudo bem, então, desculpa. Não, acho que é isso aí, entendeu? Não adianta a pessoa ir na igreja e o neto, a filha, enfim, ficar dançando funk, fica ouvindo. Fala, é o mundo. Diferente do Agora, judeu. O capelão, né, Natan? O capelão ele tem que ter uma formação básica, pelo menos, da palavra de Deus, senão ele vai ficar perdido, né? No caso, vocês têm algum requisito que vocês colocam, por exemplo, para fazer um treinamento, tudo? Como é que funciona essa parte? Primeiro que nós requisitamos o seguinte, ser batizado, há quanto tempo ser batizado? Porque a própria palavra diz, o neófito, o novo na fé, vai fazer vergonha para nós aí fora. Vai ser indagado, por exemplo, quantos livros tem na Bíblia, e não sabe, Omar. Não sabe que tem 66 livros. Aí você está com o cara dentro de uma cadeia, o menino pergunta lá, quantos livros tem na Bíblia, para capelão Natan? E eu não sabia responder? Então você tem que ter, primeiro, a gente pede, qual é a data do teu batismo? E aí, por aí, você já vai vendo qual igreja você frequenta. Podemos receber uma instrução do seu... Você tem condição de pegar uma carta, não é obrigatório, do teu pastor dizendo se você frequenta, se você já é líder, ou coisa que valha. Pronto. Eu estou falando isso para aqueles obreiros, aqueles presbiterianos. O segundo passo é o quê?
como vocês dois. Já tenho teologia. Já está apto a fazer, até porque hoje a gente já consagrou que em teologia a gente coloca essa cadeira de capelania, por isso que eu dava aula aí no Instituto com vocês e na Faculdade Teológica, que é uma cadeira de 6 meses que você institui a capelania dentro do curso de teologia, correto? Então, presume-se que aquele que se formou na faculdade como teólogo já conhece capelania. Agora vai para a prática e vai entender os macetes. Porque uma coisa é você estar dentro do seminário, uma coisa é estar dentro da faculdade. O Omar, eu tive aula com você, Omar, você professor. Outra coisa é pegar você pregando no IBRAV. É um Omar que põe fogo na igreja, entendeu? Agora, dentro da sala de aula, você não tinha que botar fogo, correto? Você tinha que ser aquele mestre para passar a matéria. Então, a mesma coisa para nós. Esses são alguns requisitos que a gente tem. O outro, por exemplo, se a pessoa já tem um curso superior. Se já tem um curso superior, então isso também alavanca. Nós temos 3 consagrações. Qual é? Capelão, que a gente chama como capelão auxiliar, esse pessoal de obreiro, presbítero. Capelão pleno, que tem curso superior. E capelão sênior, como eu e vocês dois, que temos teologia, que temos alguma matéria de pós-graduação, que sabemos ministrar e que sabemos levar o rebanho. Né? E por isso que aí, com essas condições, nós damos um curso de, no mínimo, 18 horas presencial por capelania. Ou uma mentoria, como eu fiz com vocês, que vai dar praticamente umas 30 horas via live, mas que vai dar o básico, mas confiando com o quê? Que o pessoal que está recebendo a mentoria mantenha contato conosco da Arca e que também estude, como eu mandei para vocês, os e-book do Manual de Capelão, Oswald Chambers e todas as outras apostilas. Então, basicamente, você vai ter que ser um autodidata. Como é que nós começamos a adotar isso? Com a pandemia, né? Não dava para sair, o povo não podia se reunir, então aí começamos a adotar essas lives aí e tem dado certo, graças a Deus. Uhum. Respondi? Mais alguma pergunta? Vai lá, então. Você ainda não perguntaram que time que eu torço, hein? É time que não existe, todo mundo vai saber. Tá sofrendo muito ultimamente, a gente não quer. Vai ficar quieto. Estão dizendo que o Neymar vai comprar o Santos, né? Também com o dinheiro que ele ganhou agora. E você aí no interior, você tem a experiência de ser do interior, né? Trabalhado aqui em São Paulo e hoje está de volta aí. De maneira geral, não só para a capelania, né? Você sente que o interior ele é mais receptivo, mais aberto, as pessoas são mais engajadas do que na cidade grande em relação à experiência evangélica de igreja, né? Trabalhar na igreja, servir. E com a capelania também, você sente essa diferença? Ou você não vê muito isso da cidade grande para a cidade pequena, do grande centro urbano para a cidade do interior? Uma boa pergunta. Bom, ótima pergunta, obrigado. Eu vim para cá, como eu falei agora há pouco aqui, no programa, no podcast, que eu vim porque a pandemia deixou a gente zero aí em São Paulo. Não tinha condições, recursos financeiros para sobreviver. E aqui no interior, o custo de vida é muito mais em conta. Né? Aqui uma casa de 3 quartos, que vocês devem estar pagando aí por volta de R$1.500, R$2.000 de aluguel, aqui eu pago R$800. Você tem ideia da condição física que você, como missionário, pode ter melhor condição aqui. Tá? Isso ajuda muito. Nós aqui, eu tinha plano de saúde aí, eu era obrigado a ter plano de saúde. Aqui não. A assistência médica funciona na Santa Casa, funciona no posto de saúde, eu recebo remédios do posto de saúde, eu recebo visita de médico em casa, aí é muito mais difícil pela contingência populacional. Então, desse lado, o interior ganha de vocês aí na capital de longe, tá? Por mais que critiquem, e eu sei que tem gente criticando, que precisa melhorar, e é óbvio que precisa, mas aqui, deixa eu fazer até uma correção, eu moro em Piratininga, né? Bauru é a região que eu milito, mas eu moro em Piratininga. E para ter ideia aqui, quando vocês dois vierem para cá, outro dia o Omar estava aqui perto, mas não deu para a gente se encontrar. Nós não temos semáforo nas ruas de Piratininga. Quer dizer, sabe, eu só vi isso na Europa e nos Estados Unidos. Porque você para e é obrigado a parar, entendeu?
Tem que deixar o outro passar. Agora, na questão do povo protestante, eu voltei depois de 14 anos que eu fui estudar e militar aí, andei por Israel, por Egito, vocês sabem disso, Turquia, Dubai, enfim, fui fazer missões lá fora para conhecer o povo abrâmico, por assim chamar, né? O povo judeu, o povo muçulmano, o povo protestante de lá das regiões nórdicas. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui depois de 14 anos, eu pensei que estaria muito mais evoluído. Não. É aquilo que eu estou falando para vocês. O povo ainda continua cercado. E agora, com esse 8 de janeiro, está difícil sair da igreja. Por isso que ontem, agora, depois de 3 anos praticamente que eu estou morando aqui, que eu consegui fazer um workshop aqui, que a Câmara está... Eu faço parte do Conselho Municipal de Políticas Antidrogas de Piratininga. Aí o pessoal começou a me conhecer, entender que é capelão, porque tem gente que para na rua, mas vai, ô, capetão! Capetão, ai, compadre, vai... É capelão, mas eu sei que ele está brincando comigo, mas já é uma maneira, entendeu, de se aproximar. Então, hoje eles estão conhecendo. Hoje, cada lugar que eu parava para explicar o que é capelão e capelania, estou começando a se adaptar das coisas. Detalhe, isso que eu falei no início desse programa, acontece aqui em Bauru e região do mesmo jeito. O pastor acha que o capelão vai tomar o lugar dele, e não vai tomar, é um auxiliar. Então, hoje, depois desses 3 anos, estamos fazendo esse workshop, dia 28 agora de agosto, aqui em Piratininga, chamando as igrejas da região. Por que um workshop? Porque aí eu falo agora para todo mundo, de uma vez só, o que é capelania. Sim, tem coisas que me ajudaram, Deus providenciou aqui. O nosso prefeito, ele é capitão reformado. Então, ele já sabe pela capelania militar, então foi mais fácil chegar nele. Ele tinha um capelão católico, ele é católico. Então, o presidente da casa aqui, da Câmara dos Vereadores também, então tá sendo, Deus está preparando esse caminho. Agora, no que você me perguntou, é fundamental dizer isso. Eu pensei que havia uma evolução muito grande, mas não houve. Por exemplo, livros. Vocês estão vendo meus livros aí atrás, que é o único tesouro que eu tenho. Ele e meu cachorro, e os dois que me aguentam. Aqui é difícil chegar a livro. Você tem que comprar pela internet. Não tem. Nem Bíblia de estudo, eu estou falando sério. Outro dia eu falei com o Paulo Teixeira, meu amigo diretor de produção, eu falei, eu não consegui encontrar a Bíblia aqui, aquela Bíblia do discipulado, você dá para você me mandar uma? Ele falou, Natan, ele está no site. Eu falei, Paulo, eu falo direto com você, pô. Aí está me mandando uma de discípulo que eu tenho que dar, Bíblia do discipulado, para uma pessoa. Difícil comprar. Então, acesso à informação, apesar da internet e tudo, é muito restrito ainda, tá? de material. E aqui fica aquele tabu também. Eu agora, eu não falei para vocês, nós estamos dando ontem, inclusive, mais uma aula de Assembleia de Deus Piratininga. Abriu as portas, nós estamos com 30 futuros capelães lá dentro. Mas por quê? Porque tem um pastor lá chamado Diego, jovem, tem seus 43 anos, que entendeu a razão da capelania e abriu a Assembleia de Deus de Piratininga. Então, para mim, é um tipo de orgulho. E já formei 21 dentro da Cristolândia. Inclusive, 5 já saíram, já passaram pelo período de apuração da alma da Cristolândia Piratininga e já estão se militando por aí como capelão. Então, essas coisas foram quebrando paradigmas, Ítalo, mas é muito difícil. Está mais difícil falar com pastores, com o povo cristão, do que com a própria sociedade civil, por causa desses motivos que eu estou colocando para vocês. As cabeças ainda não se abriram. Mas, se é propósito de Deus, ele não me trouxe aqui à toa. Por isso que eu já fui me metendo, já fui para a Cristolândia, fui cavando coisa, eu não vou ficar parado, entendeu? Porque, senão, é aquilo que a gente sempre fala, né? A eternidade compete a mim ganhá-la. A santidade minha compete a mim mantê-la, né? Não dá para fazer de outra maneira. E assim, que nem você mencionou a Cristolândia. Cristolândia é um trabalho feito aqui em São Paulo, por exemplo, na capital. Ele é feito por, se não me engano, pela Convenção Batista Brasileira, né, que iniciou, pelo menos, na Cracolândia. Então, é a evangelização, assistência religiosa, evangélica, na Cracolândia aqui de São Paulo. Aí no interior, em Bauru, em Piratininga. Bauru é a maior cidade aí da região, né?
esse tipo de problema com violência, com drogas, porque assim, para quem está aqui em São Paulo, existe aquela mística de que tudo no interior é melhor, tudo no interior o interior é mais calmo. Como que funciona a questão social aí e como que você enxerga que a igreja pode pavimentar um caminho para dialogar com isso, para ser uma resposta a isso, né, para os problemas sociais. Quais são os problemas sociais aí, né, se são iguais os aqui da capital, e como a igreja pode atuar? Boa pergunta também. É ilusão isso que as pessoas pensam que aqui nós não temos Cracolândia. Tem Cracolândia do mesmo jeito. A droga está em todos os lugares. Inclusive, agora aqui em Piratininga, nós constatamos a entrada do K9, né? Que é a maconha sintética. Não sei se vocês já viram. O rapaz, o homem ou a mulher dá uma tragada, ele fica 4 horas na brisa. Sabe o que é isso? Uma tragada, mais. Aqui na região da igreja, aqui na Avenida Antonello da Messina, eu já vi com a minha esposa 2 ou 3 vezes. Os caras ficam parecendo um zumbi, assim, né? Fica desse jeito. Meu Deus do céu. Nós já recepcionamos de lá. A Cristolândia Piratininga, ela é bem localizada. É uma fazenda que nós temos aqui na interligação entre Piratininga e Bauru, que tem ali um alqueire, mais ou menos. Então, lá nós suportamos até 40 homens. Tá? A nossa de homem. Dayatuba, a Cristolândia de mulher. Então, vem de toda a região. Então, vem de Bauru, vem de Garça, vem de toda a região. A droga entrou. E as famílias e igrejas que têm consciência de que pode retirar essa pessoa da rua, homem ou mulher, eles enviam para nós. Mas existe um detalhe, você falou bem. A nossa aqui é da Junta de Missões da Batista Nacional. Nós não recebemos... Brasileira, né? Batista brasileira. Você falou nacional. Não, é Junta de Missões Nacionais, isso aí. Mas é da Convenção Batista Brasileira, né? Da Convenção Batista Brasileira, né? É aquela que fica do lado da Teológica. É a CBB. Convenção Batista Brasileira. Até outro dia indaguei por que a nossa convenção do seminário não tem um trabalho desse, né? Quem sabe é uma ideia aí, Omar, para você fazer. Os aptos a implantar. Enfim. Então, mas onde eu quero chegar? O tratamento aqui é sem nenhum remédio. Inclusive, se o adicto chega com remédio, nós aconselhamos ele voltar para casa, desmamar do remédio para entrar. Então, você sai daqui depois de 1 ano e meio curado, porque Jesus agiu na tua alma e no teu corpo. Não existe outra maneira, não existe um remédio. Óbvio, a dor de cabeça. Outro dia eu estava jogando bola lá, os meninos jogando bola, um bateu o pé. Tem toda a assistência médica do município. Você vai tomar remédio, tá? Mas eu estou dizendo, a nível psicopático, ou coisa que o valha, você não toma nenhum remédio. Isso aí é providencial. Então, veja, é uma demanda que tem. Bauru é a maior cidade da região, hoje com 250, 260 mil habitantes. Tem situação de rua, não um número alarmante como São Paulo, que eu falei aqui já, cuidei de 7 mil aí contra os capelães, aqui chega um número de basicamente 300, 500 situação de rua. Mas, com a minha experiência de São Paulo, isso também é adequado falar para vocês, eu trouxe aqui algumas ideias. Por exemplo, em São Paulo, onde você anda por aí, principalmente na região que vocês estão passando pelo centro aí, aquelas famosas barraquinhas que as ONGs dão para o pessoal de rua, né? A ONG está achando que está ajudando alguém, meu irmão, não está ajudando nada, você só está fazendo piorar o negócio, dando barraca para o cara ficar lá acampado. Então, nós já estamos criando aqui legislação proibindo a instalação de barracas em praças públicas ou nas vias públicas, já previndo alguma coisa. Agora, temos que dizer também aí as coisas. Você viu o que o STF passou essa semana, Omar? Que não pode mais tirar o pessoal de situação... Exatamente o contrário do que você está falando aí. Estão proibindo de tirar as barracas, né? Nem tirar as barracas, nem tirar o pessoal de rua. Aí eu gostaria, sabe, de fazer o quê, Omar? Eu dei uma ideia, inclusive, para um amigo meu que me ligou aí de São Paulo. Pega todo mundo, põe num caminhão e dá comida para eles lá na casa da frente da casa do ministro. Vamos ver se ele vai deixar os caras lá assim. Entendeu? Porque é fácil falar isso. Quantos dias vai ficar lá, né? Então.
Não, mas, ó, fala, ó, lá na Casa do Ministro nós vamos dar comida para vocês, vamos dar barraca. Aí eu quero ver o que eles vão falar. Então, Ó, fica bem na porta, você não pode sair. Na porta da garagem da Casa do Ministro. Se os ministros aí de São Paulo moram tudo no Jardim Europa, fica lá na porta. Tá? Então, mas, ó, precisa dizer muito. Quando eu trabalhava aí, eu cheguei a trabalhar para uma fundação para tirar pessoal de situação de rua de frente às igrejas no centro de São Paulo. Mas é um trabalho que demora 1, 2 anos para você readaptar essa pessoa. Agora, do jeito que eles estão colocando, nem isso nós vamos poder fazer mais. Nem colocar parâmetros na rua. Você viu, Omar? Pode nem colocar cone, nada. Agora, quem são eles para legislar desse jeito? Mas por quê? Como esse advogado falou comigo, Natan, porque não existe lei contrária. Então, nós temos que começar a criar lei para barrar essas coisas do STF. Então, agora tem lei. Ah, mas eles vão dizer que é inconstitucional. Bom, mas vai ter uma briga aí. Como é que esse Nicolas conseguiu passar uma legislação em Belo Horizonte dizendo que é proibido a instituição da ideologia de gênero na escola? Ele era vereador e conseguiu fazer. Então, é possível fazer. Temos que tomar essa consciência. Então, ontem, até nesse encontro com os pastores aqui de Bauru, eu falei isso, eles ficaram alertas. Até já, pô, você deu uns norte aqui para nós, porque eu trago a convivência, Ítalo, de viver aí em São Paulo e ver que as amarguras que a gente passava. Né? Você lembra? Nós fomos no Gilberto Nascimento, que hoje é secretário de Ação Social, falar dele. E fomos, inclusive, eu e o Ítalo apoiar o homeschool. Lembra disso, Ítalo? Lembro. Hoje eu falo com o Gilberto lá na secretaria. Inclusive, estou pedindo aqui para cá uma casa terapêutica, que o Estado está dando aí com aparato. O Tarcísio está vendo de outra maneira essa pessoa de situação de rua, mas ainda é perigoso. Por quê? Porque, fatalmente, o gerente de biqueira está por trás de tudo isso. Eu me lembro, antes de eu sair daí, só para comentar isso com vocês, um capelão de Marília, capelão pastor, ele era PM, Omar. E ele saía de Marília e ia ficar na Cracolândia em São Paulo com a gente. Por quê? Porque lá em Marília iam identificar ele como um militar. Né? E ele então vinha no final de semana e ficava com a gente aí. Pois bem, chegou no final do ano, antes de eu vir para cá, ele passou por aí, começou a ajudar a gente. Na certa manhã do dia seguinte, nós fomos para a Cracolândia, estava a cabeça dele pendurada num poste e o corpo num saco de lixo. O biqueiro de Marília veio comprar droga aqui, reconheceu ele e falou: opa, isso aí é o tal de SP2, né? Que não sei o que eles falam lá. É traidor. Mataram o pastor. Misericórdia. Misericórdia. E você vai falar o quê? Então, você imagina você chegar ali na rua da Cracolândia, você vê a cabeça do teu colega na poste e o corpo no saco de lixo. Você vai reclamar com quem? Essas coisas são a realidade de São Paulo, a realidade do Brasil. Mas a Globo não mostra, né? A Band não mostra, não tem por que mostrar isso. Né? Então, você sabe que isso que você está falando aí do STF ter feito essa questão com os moradores de rua, que aqui, assim, eu não sei, às vezes alguém está vendo na de São Paulo, a gente anda embaixo do viaduto e tem, assim, aquelas barracas de campo. Exato. E eu acompanho alguns vídeos de brasileiros fora do Brasil. Tem um cara que ele é tipo mochileiro. E aí ele estava, numa das ocasiões lá, ele estava nos Estados Unidos. Se eu não estiver enganado, é Califórnia. É na Califórnia. E aí ele andando na rua assim, cara, e aí ele falava inclusive isso, ele falava, ó, aqui é tipo a Cracolândia do Brasil. Assim, o que a gente vê na Cracolândia aqui em São Paulo, que você vê aí em Bauru, para quem não tem dimensão, é exatamente aquilo, talvez pouca coisa melhor, entre aspas, ele estava mostrando pra gente lá no vídeo, tanto que ele filmava de dentro do carro, não dava nem para descer. E a galera doida de droga, tal, nos Estados Unidos. E lá... falaram que a França, Paris também tá assim, né? Em Paris os caras batem a carteira. Você tem que sair sem corrente e sem carteira, porque senão você é assaltado na porta do hotel. O hotel te diz para sair sem. E quando eu estive em Paris, encontrei muito muçulmano na rua, fumando iaxixe e tudo aquelas coisas, ópio. É incrível. E na Califórnia, o governo tá dando dinheiro para os caras ficarem na rua. Então, assim, ele passa, o cara tem um aquecedor dentro da barraca dele, tem televisão, sim, tem plano de celular para ficar vendo Netflix. Aqui no Brasil já vi também, em São Paulo já vi. Então você vê que assim, é uma ideia que vem sendo disseminada por essas pessoas aí, por classe política,
juiz. Tinha um rapaz que ele tinha 3 barracas debaixo do viaduto aí que liga a Zona Norte à Zona Leste. Sabe o que ele fazia? Né? Prostituição. Ele alugava as barracas para os rapazes irem lá para dentro da barraca. Sabe? Já virou comércio. Então você vê assim, é bom quando a gente ouve gente que tem experiência de campo como você, porque às vezes a pessoa tá vendo isso e não tem dimensão do que é, né? Você fala, não cara, é assim... Na verdade, não quer nem se meter. Essa que é a questão. E você fala assim... Isso é só para fazer um comentário aqui. Espero que não derrubem a live, mas o que a gente vive no Brasil com o STF hoje é aquilo... Quando a gente estuda história na escola, os caras falam, não, porque na época medieval, você tinha lá o povo pobre e o rei que ficava gordo comendo coxinha. O que a gente vive no Brasil hoje é isso, cara. Eles ganham 40 mil reais, eles fazem as leis, né? Quem manda no oficialmente, Brasil? Oficialmente 40 mil. Aí ganha esse dinheirão, às nossas custas, custa do povo que ganha o salário mínimo, eles que mandam, então eles não vivem a nossa realidade, né? Então o cara faz lá, não pode mais tirar da rua. Mas peraí, ele não tá aqui na Praça da Sé pegando metrô que nem a gente. Ele mal ele fica lá no Lago Sul, em Brasília, e quando vem para São Paulo, vem para ficar no Jardim Europa. Por isso que eu falei, pega as pessoas de situação de rua, põe lá no Lago Sul para você ver. Vocês vão tirar o cabelo. É uma outra realidade, assim. O que a gente vive é hoje. Só que o que acontece? As pessoas não vão conseguir combater esse mal enquanto elas não estudarem história, não estudarem o que aconteceu, porque só faz esse tipo de associação quem estudou outra coisa, entendeu? Então vai continuar desse jeito. Infelizmente, a gente vai continuar sendo mandado por eles, porque as pessoas querem combater de uma forma errada, né? A agenda internacional da esquerda é até 2030. Eu não sei se vocês repararam, o Lula, presidente Lula, para a live não cair, né? É presidente de uma parcela, não é nosso. Ele foi para a Itália algum tempo atrás, 1 mês, 2. Por que ele se reuniu durante 3 horas? O povo não raciocina as coisas. Ele se reuniu com um homem chamado Domênico, que escreveu, há 15 anos atrás, um livro Ócio Criativo. Vocês já ouviram falar? Já. Por que ele foi se reunir com esse rapaz, com esse senhor, filósofo? Eu fui lá estudar, ouvi palestra dele, em italiano, com o tradutor, porque ele agora está argumentando que a inteligência artificial, vai tomar o nosso lugar. Inclusive, me mandaram outro dia um avatar de uma igreja na Suíça, que o pastor era um avatar, pô. Ele faz pela inteligência artificial a pregação e põe lá no telão. Então, olha onde é que nós estamos chegando. Agora, por que o presidente Lula se reuniu com esse homem? Eles estão argumentando que até 2030 eles colocam a inteligência artificial em todas as funções que existem dentro de um país. Então, por exemplo, ele mesmo já argumentou lá, o Domênico, na palestra dele. O Uber, em Nova York, é a inteligência artificial hoje que dirige os carros. Não sei se vocês sabiam dessa já. Então, nessas funções, começa por debaixo. Para quê? Onde é que eles querem chegar, Omar, com isso? Você vai receber um tipo de Bolsa Família ad eterno para a vida inteira, só que você não tem mais direito à aposentadoria, meu irmão. Então, toda essa estratégia é para chegar lá no fundo, para que o governo não tenha gasto com a aposentadoria. Olha só a cabeça demoníaca desse povo. Ócio criativo. Então, o que você vai ficar fazendo, Ítalo? O Heitor, teu filho? Deus queira que não. O ócio dele, ele quer jogar bola. O Estado está dando dinheiro para você sustentar teu filho para ele jogar bola. Não tem que trabalhar, não. Porque a inteligência artificial faz tudo para ele. Incrível. E essa agenda, o povo ainda não se ligou, é para 2030. Gente, daqui a 7 anos. Está perto. Agora, nós cristãos, nós já sabemos que vai acontecer tudo isso. O pessoal pergunta para mim, você não tem medo de ser preso? Mas nós não sabemos que vai acontecer tudo isso? Nós vamos ser presos, fatalmente, Omar. Uma hora nós vamos pegar todo mundo, você. Agora, vai ter que saber o quê? Fazer como Jesus. Jesus não fugia? Então nós temos que saber fugir também. Sabe? A palavra já diz, vai para o campo, larga tudo. Você acha que é o quê? A grande tribulação, meu querido. E aí nós vamos passar por isso.
Né? Não entro nem no mérito se Jesus vai vir antes ou no meio ou depois da tribulação. É o que eu costumo dizer para os meus alunos. Primeiro, se salva. Continua praticando santidade. Se ele vier antes, você está bem. Se ele vier no meio, você está bem. Se ele vier no final, também está bem. Agora, ficar esperando só o final, você está acabado. Então, a tribulação. Sim. Agora, eu fico me perguntando, me abro o coração para vocês dois, vocês sabem que eu tenho vocês com família. Né? Era a minha família espiritual aí, e até hoje a gente se fala. O que é que Deus me mandou para cá? Para que é que Deus me mandou no interior? Primeiro, que eu sinto, para abrir a consciência desses pastores, dessas lideranças espiritual, como ontem eu fiz, que ainda não viram isso que você já viu, meu filho. Ítalo, só quem passou. O pessoal sai daqui e vai para um hotel em São Paulo. Ele não passa pelo centro. Tem mais ainda. Você sabe que, vocês dois sabem, a Universidade Mackenzie, por exemplo, é bancada pela Igreja Presbiteriana, é um dos braços da Igreja Presbiteriana. Então, pastor presbiteriano tem um super desconto para mandar o filho para a universidade. Vocês sabem disso. Né? E tudo bem, está válido. Agora, chega sexta-feira, vai na rua Doutor Amaro Antônio, ali, do Mackenzie, e vai ver onde é que estão os filhos de pastor. Está nos botecos. Aí, segunda-feira, o pai chega para dar a mesadinha, ele está dentro da escola, né? Ele está na República só de crente, papai. Mas na sexta-feira está bebendo com os outros cachaceiros. Essa é a realidade. E aqui, então, Deus me mandou para isso. Primeiro, abrir a cabeça desse povo, espero eu. E segunda, preparar as condições para o dia que acontecer isso que nós sabemos que vai acontecer, e eu espero que Deus me dê essas condições. O Ítalo falou, tanto, estou pegando o carro, Omar, estou pegando o carro, estou indo para aí, venham. Porque essa é a ordem. Vai subir o morro, foge do centro metropolitano, porque é lá que eles vão caçar primeiro. E vem para cá. É isso que Deus me coloca no coração. E por isso que eu permaneço aqui, até quando Ele mandar. Uhum. E você, às vezes, as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes falam, nossa, mas por que o Natan, ele entra tanto entra ou conhece tanto o campo político? Você teve uma vivência nessa área, não é verdade? Você não está falando de algo que você ouviu contar, você está falando de algo que você viveu. Não é verdade? Eu sei. Eu já estava esperando essa do Ítalo, mas veio por você, tá bom. É o seguinte, eu comecei a militar na política, eu tinha 16 anos, com o doutor Ulisses Silveira Guimarães, falecido doutor Ulisses Guimarães, que, diga-se passagem... Saudoso Ulisses Guimarães. Saudoso Ulisses Guimarães, né? Outro dia eu vi aqui essa ministra Tebet falando dele, eu mandei no Instagram dela, falei, lava a boca para falar do Ulisses Guimarães, você não sabe o que você está falando. Ele hoje vive Tancredo, meu Deus do céu, isso aqui não estava acontecendo. Por isso que mataram os dois. Por isso que mataram os dois, tá? Bom, essa é outra história que a gente pode pegar, e naquele da cidadania tua lá, Ítalo, que você vai lançar uma vez por mês, aí a gente fala um pouco disso. Mas isso que você falou é isso. Então, eu nasci na política, na militância política de 16 anos. E quem me levou a ser militante político? Meu pai, o Senhor Deus levou ele quando eu tinha 9 anos. Então, Ulisses era meu padrinho de batismo, por parte de pai. Meu pai foi chefe de gabinete do Ulisses na época que ele foi ministro da Indústria e Comércio. Então, existe uma relação muito grande e afetuosa com a minha família. 16 anos, ele já me chamou para militância política. Você vai fazer isso. Me doutrinou a fazer movimento estudantil. Eu fui servir o exército, logo depois que eu servi o exército, ele vem cá, agora você já está mal de idade. O que você quer fazer? Quero fazer a faculdade de arquitetura. Aí ele olhou para mim assim, mas falou, o arquiteto do futuro é o político. Vem para cá. E aí ele foi me doutrinando, explicando. Entrei numa faculdade de sociologia, e o que era partido, enfim, fui ser militante. Eu fui disputar minha primeira eleição quando verdadeiramente o Figueiredo abriu as portas para a democracia, onde Montoro disputou, onde Severo Gomes se elegeu, onde Ulisses era o voto vinculado. Acho que o Ítalo não era nem nascido na época, 1982? Nasci 10 anos depois. Então fica quieto aí, que eu mais a gente sabe que nós vamos.
Era o voto, lembra o voto cabresto, tem que votar em todo mundo. Cabeça era governador, senador, o Quércia era vice do Montoro, deputado federal e estadual, e eu saía vereador. Eu me lembro, fui candidato a vereador do antigo MDB, o mais novo candidato. Eu tinha 21 anos, meu Deus do céu. E peguei a primeira suplência em São Paulo como vereador com 10.499 votos. E naquela época a oposição, mas não é que nem hoje, né? O cara se elege pela direita e aí debanda, né? A oposição naquela época nós tínhamos uma coisa gostosa. Como aqueles que não tinham mandato efetivo, ou seja, como o meu, que fui primeiro suplente, então nas férias a gente revezava, entendeu? Então saía 2 vereadores de férias, propositalmente, aí entrava 2 da suplência para apresentar 1 ou 2 projetos, entende? Aqui no interior ainda se faz muito disso. Deixar o vereador entrar 1 mês, 2, para... óbvio, vai fortalecer o partido, vai fortalecer a candidatura dele numa possível reeleição, entendeu, então? E aí fazer a coisa. E aí, nessa, o doutor Ulisses chegou para mim e falou, não, eu quero que você trabalhe na Prefeitura de São Paulo. O primeiro prefeito pós a ditadura foi Altino Lima, falecido Altino Lima. Era vereador. A Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, o Montoro indicou ele. E depois, mais tarde, eu entrei com Altino Lima, depois, mais tarde, o governador Montoro indicou Mário Covas, que foi, para mim, a realização pessoal. Eu aprendi a política com Ulisses Guimarães e a área administrativa com Covas. Foi um grande administrador do Estado, foi um homem excepcional. Eu admiro ele, tenho contato até hoje com a família dele, o Zuzinha, a Renata, né? Perderam agora isso, o ex-prefeito, mas foi quem me ensinou a administrar coisa pública. E aconteceu, para a gente cortar o negócio, o que aconteceu. Os 2 morreram. E aí o Natan ficou órfão. E em política, meu querido, quando você fica órfão, você não sabe para onde vai. Omar, essa é a verdade. Porque você convive, eu convivi 25 anos com o doutor Ulisses. E com o Mário Covas, mais 5, 6 diretamente. Fui presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo no governo Covas. Ele me deu essa honra de ser primeiro escalão no governo dele. Então, quando eles se foram, eu creio que estejam com Deus hoje, eu tenho essa firme posição. Quando eles se foram, eu me vi perdido. Eu era um homem do mundo, e aí eu me filiei ao partido Valdemar Costa Neto. Não vou nem fazer referência ao Valdemar de hoje, tá? Estou falando daquela época. E aí foi o meu primeiro grande erro. A última eleição que eu disputei foi em 2006, e eu peguei dinheiro do mensalão, Omar. $300 mil para fazer a campanha. Acontece que ninguém tinha me falado. Para falar a verdade, o povo tinha falado assim, ó, esse dinheiro aqui é por fora, caixa 2, entendeu? Só que não falaram para o TRE de São Paulo. E aí, meu amigo, eu apareci na lista do Valdemar Costa Neto. O que aconteceu? Eu fui caçar meus direitos políticos, igual do Bolsonaro agora, durante 8 anos. Ítalo, você imagina você, com 46 anos, eu fiz política a vida inteira, desde os 16 anos, então você vê aí 30 anos de militância, daqui a pouco você não tem mais direito a nada. Você não pode disputar, você não pode ocupar cargo público. Aí que aconteceu a reviravolta na minha vida. Briguei em casa, pedi divórcio da minha primeira esposa, que graças a Deus ela teve cabeça para criar meus 2 filhos. Hoje um tem 32 anos, é advogado, dá aula na PUC, a outra é engenheira ambiental. Graças a Deus, a Rita, eu falo isso, eu louvo a Deus pela vida dela, teve cabeça, porque eu não tive mais cabeça. A primeira coisa que eu tentei fazer foi me suicidar, Omar, por 3 vezes. Aí, na última que eu estava bêbado, jogado dentro de casa, que eu ia pular a sacada do apartamento que eu morava sozinho, que eu vi um programa do Bola de Neve Church na televisão. Aí, pronto, fui para a igreja e ali me converti. E foi uma mudança radical, né? A mudança, eu tinha que mudar. Tanto que o meu batismo, ontem eu comentei isso, eu fiz 40 dias de jejum antes de ser batizado, só de água, porque eu precisava entender, como Jesus, ter controle sobre a carne. Esse cérebro maldito que me tornou
político, adúltero, querendo poder. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha vida cristã foi um jejum de 40 dias só líquido. Eu tomava água de coco. E aí fui batizado. E aí, Deus, quando vê que você... detalhe, nesse paralelo da vida pública, eu cheguei a ser satanista. Eu passei por todos os misticismos que você imaginar a ser satanista. Quando uma das autoridades satânicas, vamos chamar assim, pediu para mim para que eu degolasse uma criança de 8 meses, e eu recusei, aí veio a sentença. Então você vai perder tudo que tinha. E, de fato, como esse mundo jaz no inimigo, ele controla isso. Tá? Hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional e eu passei por uma passagem de Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 7, não, desculpa, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 17, que ele diz: e o diabo não permitiu que eu fosse até onde eu queria ir. Então, esse mundo aqui é dominado no demônio. E é óbvio, eu fui à bancarrota e uma das consequências foi essa. Aí a conversão. Só que você traz essas coisas, Omar, para dentro de você. Não tem jeito. Eu sei falar porque eu fazia comício das diretas já. Eu fui da juventude do MDB que discursou nas diretas já em 1984. Tinha 1 milhão de pessoas lá e eu do lado do Dr. Ulisses. Você traz esses talentos, não são dons, que você vai usando no decorrer da coisa. Mas um detalhe importante, então, quando eu fui para São Paulo, eu fui estudar e me casei em São Paulo com a Isabel, essa minha esposa que faleceu há 2 anos atrás. E a igreja que ela frequentava, que eu comecei a namorar com ela, tinha o ex-deputado Celino, da região aí do norte, né? Eu entrei na igreja, você me tirou da área política, aí você me dá aqui em São Paulo uma igreja com deputado? O que é isso? Que aí tem muito disso, né? Tem muito parlamentar frequentando igreja, tem vereador e tal. Aí eu fui orar a Deus e Deus falou o seguinte: faz o seguinte, Deus falou no meu coração, usa o político como José de Arimateia e Nicodemos foram meus auxiliares. E aí eu fui estudar sobre isso, né? Os dois eram do Sinédrio. O maior tráfico de influência na história da Bíblia cristã foi Nicodemos ir até Pôncio Pilatos José de Arimateia com Nicodemos foram até Pôncio Pilatos para tirar o nosso Jesus do madeiro, né? Acho que o Pôncio Pilatos recebeu os dois, por quê? Porque eram do Sinédrio, tráfico de influência. E aí eu comecei a entender como é que eu tinha que trabalhar a área política. É isso. Falei muito? Meu Deus do céu. Legal. Nós estamos chegando no fim já do nosso ConvidaCast, né? Mas assim, Natan, no finalzinho, depois que nós terminarmos aqui, o seu contato vai permanecer para o pessoal, porque de repente eles vão te procurar para curso, mentoria, uma palestra, né? Porque a sua bagagem é uma bagagem considerável. Então, o ConvidaCast aqui também, que visa alcançar vários pastores e vários colegas e ministérios da convenção, de repente você vai ser procurado aí para palestra, para cursos, como esse curso que nós fizemos aí de mentoria, né? Sim. Então, muito se obrigado. Preparando aí. Vindo de você, que eu sempre considerei um mestre na minha vida, aprendi muita coisa com você, abriu muito a cabeça minha de como é um batista avivado, Enéas Tonini, que foi teu mestre. Graças a Deus você teve essa honra de ter ele como mestre, e até hoje você passa os ensinamentos dele para nós, e aí eu entendi... Só 38 anos da minha vida convivi com ele, só 38 anos. Foi com você que eu aprendi que orar em línguas não é pecado, né, Omar? Grande Enéas Tonini. O Ítalo me dava os livros dele, hein, Ítalo, lembra? Tem eles até hoje aqui nessa prateleira nossa. Então, foram quebrados paradigmas e tabus que a gente foi crescendo, né? Graças a Deus. Então, eu tenho vocês como família, o seminário. Obrigado por essa honra que você está me dando de entrevistar. Para mim é muito bom. E eu estou à disposição. E qualquer um. Óbvio, fica mais fácil hoje com essa tecnologia a gente se fala. Estou a 400 quilômetros, estamos fazendo essa live aqui ao vivo. Mas já tem gente, o Giba,
do esquadrão de motociclistas capelanes quer me levar aí para dar uma... Não, Natan, você tem que vir presencial. Então tá, mas tem o custo, apesar que hoje eu estou achando que o ônibus está de graça para idoso, né? Então, vamos lá, vamos aguardar. Mas se quiser, fazemos aí palestras presencial, o curso, e vamos devagarzinho doutrinando o povo cristão, mostrando para eles uma outra faceta, que eles podem fazer a obra assim. Você não está cesseado, você não está sozinho, você tem o Espírito Santo, você tem uma legislação que Deus manda você usar. Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus. Então, elas são autoridades e a legislação que elas fazem é a constituição de Deus. Saibamos usar, é o que eu falo. Então, eu agradeço. Estou à disposição, Omar. Obrigado. Legal. Ítalo, tem mais alguma colocação, Ítalo? Acho que era isso mesmo, agradecer, né, o Natan pela disposição aí, pela parceria de sempre. E assim, se por acaso você abrir alguma turma de mentoria, alguma coisa, avisa a gente, porque tem gente na igreja querendo fazer e tal. E bom. Sabe, né? Aquele vídeo que eu mandei ficou bom, né? Eu vi lá no YouTube, a Ibrad, ficou bom. Então, muito bom. Ficou show. Ficou show. Muita saudade de vocês, muita mesmo, vocês não imaginam. Nós estamos devendo a visita em... O Omar estava aqui do lado, Ítalo, 12 quilômetros. Aí me mandava assim, Natan, não vai dar para me sair da palestra. Lembra, Omar? Não vai dar. Falei, oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, tá bom. É propósito de Deus, tem tudo um propósito. A gente aqui, não é que o ser humano sente solidão. Né? Isso é inevitável. Agora você tem que saber combater a solidão. O que eu faço? Eu ponho o joelho no chão e falo com aquele que é o Espírito Santo. E aí você sai rejuvenescido do quarto de batalha. Amém? E fico com as recordações de vocês dois, né? Do Natan, meu xará. Quero conhecer o Heitor. Quem sabe quando eu for para aí, eu já conheço o Heitor e a Júlia, né? Meu Deus. Quando é que tá para nascer? Tá para nascer em dezembro, mas se ela for meio apressada que nem o Heitor, aí talvez um mês antes aí, comecinho de novembro. Vamos ver. E a vovó Keila, como é que tá, Marco, tudo isso aí? Tá feliz da vida, né? Ela já se aposentou lá na Ela já se aposentou lá na escola, não? Não, tá lá na luta lá. Eita, dá um beijo nela. Saudade dos poucos manteiga que a gente comia na casa dos 6 depois do culto, hein? Lembra disso? Bom demais. Tá bom. Obrigado, meus irmãos. Posso orar pelos dois? Obrigado. Amém. Pode ser. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse momento de alegria no meu coração, na alma atribulada, da distância que eu tenho dos meus irmãos, Omar, Ítalo, da Keila, do Natan, agora com o Heitorzinho, da Ju. Senhor, obrigado. Mantenha, Senhor, o teu Espírito Santo avivado nessa casa que me ensinou o que é isso, Senhor. Ó Deus poderoso, guarda eles e todas as ações que fizerem, aonde os dois pisarem, com as palmas dos pés, que santo se torne esse lugar, pois os dois são santos, como o Senhor sempre desejou. Que hoje nós possamos estar entrando nos lares, levando essa palavra, que seja uma palavra para gratificar, para fazer as pessoas crescerem, Senhor. Plantar na semente que o Senhor autoriza a plantar, para que nós possamos propagar o seu evangelho, a tua palavra. Assim eu oro e peço saúde e paz a esses dois irmãos meus, aos seus familiares, a todos que estão envolvidos com ele, a igreja Ibrad, que o Senhor esteja ali atuando, usando os dois com a palavra declarada, como sempre teve nos cultos. Assim eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Valeu. Amém. Beijo. Obrigado, Natan. Beijo. Até a próxima, se Deus permitir. Amém. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Quarta Convida Cast. Que Deus tenha te abençoado e você possa ter aprendido bastante. E a gente te aguarda, próxima quarta, para juntos termos mais um Quarta Convida. Um abraço, até lá. Beijo. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.